Meu amigo, se prepare para a notícia bombástica. Fernando Haddad vai sair do Ministério da Fazenda. Mas não se empolgue muito. Não vai ser agora que isso vai acontecer, mas sim com vistas às eleições do ano que vem. Esse é o tal acerto do Lula e do Haddad que a Malu Gaspar traz em sua coluna aqui para o site O Globo. Pois é, meu amigo. Fernando Haddad, ao que tudo indica, não é carta fora da mesa. O cara tá aí para jogo, para concorrer a algum cargo, concorrer a alguma coisa. O que ele almeja? Qual cargo que ele vai disputar? Bem, Fernando Haddad, você sabe, não tem opinião própria, não toma decisões sobre sua vida, ele tá sempre à sombra do Lula. O cara é tão poste, mas tão poste, que ele vai depender a sua decisão sobre qual cargo concorrer do que o Lula mandar no ano que vem e só quando o momento chegar de fato. E eu falo para você, a atitude a ser tomada pelo Fernando Haddad, a decisão entre aspas, porque não vai ser ele que vai decidir, mas a decisão a ser tomada vai depender do Tarcísio de Freitas. Pois é, para você ver o nível da questão. E isso, obviamente, abre um outro ponto ainda mais crucial, porque qual cargo que o Haddad vai concorrer não é tão relevante assim. O grande ponto é quem que vai entrar no lugar dele no Ministério da Fazenda. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Olha só, Malu Gaspar que tá falando isso aqui. É opinião de bastidores, conversa de bastidores. Estou trazendo o ponto que ela colocou, mas eu acho que é razoável, pelo menos, isso aqui. É fácil vislumbrar um cenário em que esse tipo de situação possa acontecer de fato. Inclusive, ela diz que o Haddad nunca vai confirmar isso em público, mas tudo já estaria conversado, acertado com Lula nos bastidores. Então ele vai sair do Ministério da Fazenda. Quando? Em abril do ano que vem apenas. Então, temos aí mais um ano praticamente de Fernando Haddad no comando do Ministério da Fazenda, com toda a incompetência dele que nós já bem conhecemos, né? Mas ele vai sair neste momento porque ele vai disputar as eleições e acredito que seja a data necessária para que qualquer indivíduo vinculado ao governo deixe o seu cargo. Não sei se isso se aplica a todos necessariamente, não sei se seria obrigatório, mas o que está combinado, conversa de bastidores, é isso, que em abril do ano que vem ele vai deixar o ministério para concorrer a algum cargo. Qual cargo? Ninguém sabe ainda, tem algumas possibilidades. Aqui algumas mais interessantes, ou pelo menos uma mais interessante para ele, que ele teria uma grande chance, sim, de vencer. Mas, de acordo aqui com o que já tinha sido apurado, no caso, não pela Malu Gaspar, mas sim pela Andréa Sade, é que o Lula quer, na verdade, que o Fernando Haddad concorra para o Senado Federal pelo estado de São Paulo. Por quê? E por que eu acho que isso aqui especificamente é a maior chance que o Fernando Haddad tem? Porque tem duas vagas para o Senado Federal. E é nessa onda que o PT, a esquerda, pode conseguir algumas cadeirinhas interessantes para o Senado Federal a partir do ano que vem. É o momento de maior renovação do Senado. Então é uma eleição importantíssima. Eu diria que Presidente da República e Senado Federal são as coisas mais importantes em 2026. Senado, é claro, porque isso aí é a possibilidade real de haver um impeachment de ministro do STF. Enquanto isso não acontecer, o Brasil não vai conseguir andar para frente. Tem que cair algum ministro via impeachment para que as coisas se ajeitem melhor, para que as instituições voltem a funcionar razoavelmente bem no Brasil. Agora, com duas vagas, fica mais fácil para o Fernando Haddad conseguir vencer essa disputa. Por quê? Provavelmente alguém da direita vai pegar a maior quantidade de votos para o Senado Federal. Mas o Haddad pode pegar a rebarba, lembre-se, a esquerda sempre tem aí tranquilamente 30%, 35% de votos num primeiro turno para uma eleição
para governador, para presidente. O próprio Haddad conseguiu isso lá, mais do que isso, inclusive, no segundo turno, considerando o segundo turno, para o governo de São Paulo, lá em 2022. Então, ele conseguiria, sim, um percentual nesse sentido aí. Tanto que eu acredito que a direita tem que se organizar muito bem em todos os estados para fazer 2 candidatos aí eleitos senadores. Conversar mesmo com o eleitorado e falar, ó, eu sou candidato, esse aqui também vote em nós dois. 2 do PL, sei lá, qualquer coisa do tipo aí, para fazer uma dobradinha de direita para evitar a esquerda pegar a rebarba. Então Haddad sim tem chance de conseguir essa vaguinha no Senado Federal por São Paulo, a depender do nível de desorganização da direita no estado. Tem ótimos nomes para concorrer ali em São Paulo pela direita, e se focar em trabalhar em 2 nomes bons, fortes, e todo mundo encampar isso, consegue fazer. Agora, se aparecer 30 candidatos de direita para o Senado em São Paulo, se tiver essa desorganização, é perigoso o Haddad ganhar e ficar em primeiro lugar ainda entre os senadores. Então tem que trabalhar direitinho para evitar esse risco, e ele tem grandes chances sim de conseguir. Imagina, Fernando Haddad no Senado Federal, a tragédia que seria, né? Só que isso não está definido ainda. É a preferência do Lula, só que tem outra possibilidade ainda, né? O importante neste momento, na conversa que rolou entre Haddad e Lula, é que o ministro esteja disponível para o que for necessário para o PT no próximo ano. Por exemplo, ele pode vir a concorrer mais uma vez para o governo do estado de São Paulo. Porque se o Tarcísio de Freitas disputar a reeleição, o Haddad não vai concorrer com ele, porque todo mundo sabe, o Tarcísio ganha fácil essa eleição para o governo de São Paulo, se bobear ganha no primeiro turno. Então, o Haddad disputar isso aí é pedir para perder e ficar de fora da política, pelo menos a política eleita, a partir de 2027. Então, se o Tarcísio de Freitas for candidato ao governo de São Paulo, o Haddad vai para o Senado, sim. Agora, se o Tarcísio de Freitas partir para uma candidatura presidencial sendo o candidato de fato, aí, ou mesmo, por exemplo, como vice numa chapa da Michelle, que eu acharia um péssimo arranjo, aí, né, tem uma outra possibilidade nesse cenário, que é Geraldo Alckmin se candidatando ao governo de São Paulo. Mas atualmente o Alckmin diz que não quer se candidatar para isso aí, não quer ser governador de São Paulo de novo. Se isso acontecer, ou seja, Tarcísio indo para a disputa presidencial ou de alguma forma não concorrendo para o governo de São Paulo e Geraldo Alckmin ficando de fora da disputa, aí sim o Fernando Haddad poderia tentar o governo paulista de novo, né? Lembrando que em 2022 ele perdeu para o próprio Tarcísio de Freitas a eleição ali no estado de São Paulo. Então, o Senado Federal é muito mais possível, muito mais provável, inclusive, o Fernando Haddad sim conseguir se eleger. Vai depender de uma excelente coordenação da direita para impedir que isso aconteça lá no estado de São Paulo, essa tragédia aconteça. Lembrando, Senado são 8 anos. 8 anos de mandato. Então, quem for eleito vai ter que o povo vai ter que aguentar esse cara aí por 8 anos. Olha só, o meu estado, Espírito Santo, elegeu o Contarato 8 anos atrás. Quase 8 anos, né? Vai fazer 8 anos no ano que vem. Achando que ele era um cara de direita. Naquela onda de eleger capitão, coronel, delegado. E ele é investigador. Então ele foi eleito nisso. O cara é esquerdista até a medula dos ossos. O pessoal descobriu depois de votar nele. E agora o cara é do PT, migrou para o PT. Não ganha aqui no meu estado, suponho. Não ganha, o pessoal sabe quem que ele é. Mas são 8 anos aguentando esse camarada mesmo, né, comunista, sendo senador da República através do meu estado, o Espírito Santo, né? Então é uma tragédia completa isso aí. Agora, saindo Fernando Haddad em abril para concorrer ao que quer que seja, ao que o Lula mandar, quem que entra no lugar dele no Ministério da Fazenda? Aí a coisa pode ficar bastante divertida. Pode ser o número 2 dele em comando, que vai ficar ali só representando o papel, e o Haddad vai continuar mais ou menos dando as cartas por ali. Ok, seria um cenário menos pior. O pior mesmo é o Lula inventar alguma moda nisso aí, botar um Guido Mantega
botar alguém desse tipo, uma Dilma Rousseff, e aí chutar o pau da barraca no final do mandato ali, seja para tentar a todo custo se reeleger, fazer políticas econômicas malucas e insanas para tentar se reeleger, seja para falir o Brasil caso ele perca as eleições, para deixar um Brasil completamente quebrado, arruinado para o próximo presidente da República. Pois é, vamos acompanhar o desenrolar dos fatos para ver qual será o futuro do Fernando Haddad e o futuro do Brasil como um todo. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.